O processo de demitologização de Bultmann passou pelos olhos e olhares em um ethos de uma civilização integrada de mitos e de vários elementos sincréticos, ao qual Israel estava inserido naquela época. O próprio elemento mitológico contido na formação do povo hebreu, ou seja, o fato de ter sido sempre um povo peregrino e continuamente envolto com culturas de outros povos, e seja na forma de dominador ou dominado, foram os fatores, tá, que auxiliaram a absorção e a proliferação de outros. Com isso, é que nós podemos defender que na formação deste povo, os mitos são sempre narrativas, onde os seres sobrenaturais agem e interferem no mundo, no cosmos, no ambiente do homem natural, e assim exerce a influência sobre seu agir e pensar. Demônios, anjos têm vasto espaço neste universo de, podemos dizer, entre homens e seus temores, tá? E são estes mitos que incomodavam Rudolf Bultmann. Então, Rudolf Bultmann vai entender que o mito que está nitidamente envolto no texto das Escrituras Sagradas desenvolve uma película a qual proporciona uma visão não muito cristalina. A visão do leitor moderno, ela fica embaçada, e por causa até desta névoa envolta nos textos sagrados, ela fica embaraçada. E por causa desta névoa também que está proposta, se entende a concepção mitológica do texto sagrado. Então, é preciso ser extraído. E para isso, uma hermenêutica que deveria ser usada com a proposta de termos uma referência para uma determinada época em que a semântica seria voltada para uma decodificação, ou melhor, sem uma demitologização, extrair o mito, eliminar essas questões, não poderia se alcançar a pré-compreensão. Quer dizer que então extrair o mito e eliminá-lo, como os teólogos liberais entendiam, falavam e defendiam essa desmitologização, era a extração e a eliminação do mito. E praticamente impossível para o homem e para a mulher moderna aceitar a forma do universo entendido em três partes distintas: a terra no meio, abaixo o inferno e acima o céu. É esta concepção mitológica e inteligível que nos leva a concluir esse capítulo com duas citações, inclusive, e com duas propostas, inclusive. E se nós olharmos e pensarmos e considerarmos esse verdadeiro sentido mitológico, nós podemos ver que isso veio causar o grande confronto, a grande reação e a grande inversão do verdadeiro sentido e proposta hermenêutica que estava na mente aguçada e liberal de Rudolf Bultmann. Bultmann
segundo Hermann Ridderbos, ele faz um vasto uso do método da história das religiões. Inclusive, ele mostra a existência de relações entre o Novo Testamento e as religiões não cristãs. Então, para Bultmann, o que contava não era a pessoa de Jesus, e sim a sua pregação. A pregação de Jesus, o querigma, era a forma como podíamos chegar ao evangelho original. Então, nós devemos levar em conta que, para Bultmann, essa pregação só podia ser reconstituída a partir da tradição da igreja primitiva. E é esse o ponto inicial da crítica. É a partir daí que se busca a forma que vai originar a pregação, e para isso é que Bultmann vai recorrer a essa tradição da igreja primitiva, o querigma, que vai anteceder os relatos históricos que encontramos nos evangelhos sinópticos. Por isso é que Bultmann nos diz que é a partir do querigma da comunidade primitiva que se começa a reflexão teológica, que começa a teologia do Novo Testamento propriamente dita. É esse método de investigação, que é chamado de crítico histórico e formal, que proporciona sérias críticas que têm sido feitas à crítica da forma em Bultmann, como uma das principais, e que é o seu radicalismo crítico e o exagerado cetismo com respeito à autenticidade histórica e da tradição sobre Jesus, e é o que tem feito como que principalmente a história das formas tenha caído em descrédito. Então a concepção de Bultmann é uma tentativa de efetuar uma síntese da fé cristã e da filosofia da imanência. Na filosofia existencialista, se considera a autorrendição ao alcance do homem. É o homem que é levado à decisão e liberdade somente pelos apelos de Deus. E é nesse ponto que Bultmann funde a fé cristã ao existencialismo, e na medida em que alguém tiver tal concepção como cristã, aí vai achar e promover a base para ela. É um enigma a divina revelação apresentada ao novo e ao velho evangelho, e por meio dele para ele, onde se atribui a Deus o poder necessário até para fazer que o homem, o mito do homem e a sua existência, arvorados em padrão e ativo do que há na terra e no céu. Já William Edward Haldane, na visão dele, Bultmann era um conservador radical da teologia que estava intimamente relacionado com a erudição histórica. E foi um dos eruditos do Novo Testamento que mais tomou, quem sabe, para Horden a dialética no desenvolvimento do que se conhece como crítica da forma, onde a forma parte da suposição da existência de leis que determinam o desenvolvimento das tradições oralmente transmitidas. Uma crítica da forma, ela consiste em analisar-se e analisar a comunidade para que essa tenha preservado um contato escrito às formas
como chegaram até os nossos dias. Os críticos expressam esse receio de que ele tenha tornado o cristianismo algo que é simplesmente subjetivo e um questionamento tal que seria possível assegurar de que a fé não passa de um pensamento que coincide os desejos que nós nutrimos e acalentamos. Então, a resposta oferecida por Bultmann, ela é oferecida e proposta a partir da garantia de dizer o saber, de propor o saber e de analisar e avaliar o saber a partir de uma relação fé e saber. Então, os mitos ensarados e inseridos no Novo Testamento, para Bultmann, devem ser considerados de modo existencial. E aí, segundo Roden, temos que compreender a própria existência que os escritores do Novo Testamento desejaram patentear através dos mitos. Outro grande que faz um contraponto, ou outro grande teólogo que que avalia e analisa e faz sua posição sobre Bultmann é Baptiste Mondin. Baptiste Mondin, ele vai dizer que Bultmann já era, e ainda mais no presente, uma das figuras mais significativas da teologia contemporânea do século XX. E ele sacudiu o mundo teológico duas vezes. A primeira vez introduzindo uma exegese bíblica e depois conduzindo, segundo os princípios da crítica histórica liberal, o método histórico-morfológico. E segundo, invertendo a teoria da demitização. Então, a sua teologia, além de um novo método teológico e hermenêutico, caracterizava-se pela utilização da filosofia existencialista, aonde se considera o método pautado no aspecto heideggeriano. Então, Bultmann assevera uma insistência de funções essenciais da teologia de cada época. É compreender o querigma e traduzi-lo, tornando cada vez atual para quem está vindo a ler e escutar e interpretar. Outro teólogo também que se posiciona sobre Bultmann é Vernon Grout, que no seu livro de teologia contemporânea, ele vai dizer que dentro da proposta do século XX, a demitologização é atingida por uma análise existencial, sendo que trata de um problema especial de procurar perceber e trazer a proclamação do Novo Testamento no contexto do quadro mítico do mundo do século I. E indicar com este quadro do mundo o necessário modo específico de entender a existência expressada ali. Então, é uma análise existencial da proclamação do Novo Testamento, envolvendo a tarefa positiva de tomar este conceito, linguagem e significados do século I e traduzi-los em termos que são familiares e compreensíveis ao homem moderno e que vão corresponder à situação real
da existência humana. Na realidade, podemos até determinar como regra que ninguém deve supor a qualquer tempo, entendendo corretamente qualquer coisa de Bultmann, no que diz respeito ao conteúdo de sua teologia, no que propõe a sua dialética básica. Então, a proposta de Bultmann é uma proposta demitologizada e heideggeriana do cristianismo. Embora abranja entendimento de valor inestimável, tem sido sujeita e é sujeita às críticas. O outro teólogo que se posiciona com a hermenêutica existencial e desmitologizadora de Rudolf Bultmann é Karl Henry. Karl Henry vai dizer que Bultmann, como seguidor de Heidegger, ele se dedica à crítica do Novo Testamento. E ele se interessa na teologia e no resultado dos seus estudos dos críticos do Novo Testamento. E o seu objetivo é chegar a uma interpretação existencial e existencialista do Novo Testamento. Segundo Bultmann, então, é necessário distinguir entre o puramente mítico e o que faz parte do querigma ou da mensagem cristã. E é este processo que é chamado de desmitologização. A mensagem ou o querigma do Novo Testamento vai se destinar existencialmente ao homem moderno, e o Novo Testamento é um conglomerado de conceitos e fenômenos inaceitáveis ao homem de hoje. Então, esses são alguns expoentes que contrapõem, avaliam, analisam e tecem o seu comentário sobre a demitologização e a proposta hermenêutica de Rudolf Bultmann. E era isso que tínhamos para hoje.